O que é doença de Crohn? Quais os sintomas? O que causa na vida de uma pessoa? Como que descobre? Qual o tratamento? Tudo isso e muito mais no episódio de hoje. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Lorena Eltz. Seja bem-vinda a mais um episódio de podcast Feliz com Crohn. Hoje é aquele episódio, assim, que não podia faltar, tinha que ter no repertório. O que é doença de Crohn? Afinal, não adianta nada eu ficar aqui falando da doença, ficar falando essa palavra, do movimento, de representatividade, se você nem sabe o que o diagnóstico causa na vida de uma pessoa, as coisas que eu passei, como funciona, o que ela é. Então, se você tá aí se perguntando, né, se você tem essas dúvidas, se você tá descobrindo agora, tá se sentindo perdido, eu vou tentar dar o máximo de informações hoje nesse episódio. Vou explicar de forma resumida, de uma forma fácil, para que pessoas entendam, para que qualquer pessoa entenda. Esse foi sempre o meu objetivo, né? Quando eu falasse de algo que muitas vezes é muito complicado, né? Esses termos de medicina e todas essas informações que muitas vezes não chegam para a gente, para o paciente, de uma forma clara, eu gostaria sempre de falar dessa forma, falar com vocês, falar abertamente, para que a gente tenha o acesso à informação segura, para que a gente saiba sobre as doenças, para que a gente saiba sobre a nossa saúde, para que a gente conheça o nosso corpo. Obviamente, hoje vou dar um resumo de tudo, porque assim, a doença, a história com a doença, os sintomas, cada coisinha dessas é assim, temas de próximos episódios que eu pretendo fazer aqui, né? Eu ainda pretendo trazer outros pacientes para que vocês conheçam outras histórias, porque eu posso ficar aqui um tempão explicando para vocês o que é doença de Crohn, mas na verdade só na prática, só quem vive com isso que vai poder dizer exatamente o que isso causa na vida dela, né? Porque cada caso é um caso, cada pessoa vai ter sintomas, manifestações diferentes. Mas eu peguei um apanhadão de informações básicas que vocês precisam saber. Então vamos lá, começando que a doença de Crohn, esse nome é justamente pela pessoa que descobriu a doença, é um nome um pouco complicado, mas se escreve Crohn, então não se escreve com H antes, não é Schron, não é síndrome de Crohn, não é Crohn, não é Cro, é realmente Crohn, como se fosse Crom, Crohn. Simples, pequeno, e é isso daí. A doença de Crohn, ela tá dentro de uma categoria, na verdade, ela tá dentro de várias categorias, mas a mais importante e a principal delas é a de doença inflamatória intestinal. Esse termo, que pode ser abreviado para DII, é um termo utilizado para denominar, né, e, enfim, categorizar algumas doenças justamente que causam inflamações ali no protagonista intestino. Mas já quero começar deixando bem claro que apesar de levar intestinal no nome, né, a doença de Crohn não é uma doença de intestino, não é uma doença que acomete somente o intestino, não é só tirar o intestino da pessoa que ela vai estar curada. Não é nada disso, é muito, muito, muito além e vocês vão perceber isso nos próximos minutos conforme eu for falando. E olha, não é porque é a minha doença, porque eu tenho ela, é porque eu estudo e, enfim, vivo com a doença de Crohn, mas eu vou falar um negócio para vocês. A doença de Crohn é uma das doenças mais complexas e, assim, amplas que eu já conheci na minha vida, gente. Já tive contato com muitas histórias, mas cada vez que eu pesquiso, eu descubro novas coisas que essa doença pode causar. Ela é realmente algo que ainda está sendo muito estudado, né? As doenças inflamatórias intestinais, elas são uma descoberta recente até da medicina. Não que antes não existisse ou que seja algo super novo, mas se você for comparar aí entre os anos 2000 e 2010, que foi quando eu descobri que eu tinha doença, tinha muita pouca informação. Ainda existiam vários mitos e várias coisas que as pessoas acreditavam no início, que hoje em dia, com novas tecnologias, novas pesquisas, a gente percebe que não é bem assim. Enfim, vão ter muitos episódios ainda que eu posso falar sobre mitos específicos, sobre novas pesquisas, novas descobertas
Isso eu vou deixar para depois. Vamos continuar falando daqueles termos, daquelas categorias que eu falei, né? Que a doença de Crohn se enquadra. Então, além de ser inflamatória intestinal, ela também é uma doença crônica. O que isso significa? Talvez você já tenha ouvido falar. Doença crônica é quando a doença não tem cura. É uma doença onde, a partir do diagnóstico da pessoa, a pessoa vai ter aquilo para o resto da vida. Então, no caso da doença de Crohn, é isso mesmo. Não necessariamente a pessoa nasce com a doença, não é isso que significa, mas a partir do momento que ela fizer o diagnóstico, ela é uma doença crônica, não tem cura. Ou seja, a gente precisa fazer o tratamento sempre. A gente vai precisar dos remédios sempre. É algo que não pode parar, é algo que vai estar presente na minha vida sempre. Ela também é uma doença autoimune. E talvez você também já tenha ouvido esse termo, né? Doenças autoimunes. Agora, na pandemia, até que a gente está falando bastante sobre imunidade, sistema imunológico, mas basicamente uma doença autoimune é uma doença onde o corpo, ao invés de se defender, né, ao invés do sistema imunológico defender, que é esse o papel do sistema imunológico, ele acaba se auto-atacando, ele mesmo provoca reações, sabe? Vou explicar para vocês dessa forma. Nosso aparelho digestivo tem inúmeras células, enfim, gente. O sistema imunológico ali faz parte também do aparelho digestivo. E essas células de defesa estão ali para proteger esse aparelho digestivo, né? Errado. No caso da doença autoimune, não é bem assim que funciona. Nesse caso, as células que estariam ali para minha defesa acabam se atacando. Elas ficam um pouco confusas e não sabem o que é realmente um perigo para o corpo e o que não é um perigo, e elas acabam se atacando e aí causa inflamações, nesse caso intestinais, inflamações no aparelho digestivo. Mas a doença autoimune, ela não é uma doença. Mas esse termo autoimune, ele não se restringe só a inflamações intestinais, tá? Quero deixar isso bem claro. No caso da doença de Crohn, é que acontece esse caso onde o corpo não tem essa defesa, onde ele realmente se confunde e ataca o próprio órgão, o próprio tecido, nesse caso, o protagonista intestino. Então, as células do intestino estão ali, louconas, se atacando, causando inflamações. E aí, acho que esses são os 3 principais termos que a doença de Crohn se enquadra. Hoje em dia, existem muitos casos da doença de Crohn. Não é uma doença onde você chega, fala e ninguém conhece. Já existem muitas pesquisas, muitos tratamentos, muita informação sobre a doença de Crohn. Então, muita gente não considera ela uma doença rara. Mas se a gente for falar de pesquisa, se a gente for falar de números, ela ainda é uma doença rara pelo pouco número de casos de pacientes no Brasil. Então, apesar de ser bastante, ela ainda se enquadra como rara. Então, não é uma doença que você vai sair aí na esquina e encontrar 20 pessoas com, mas é uma doença que, se você der uma pesquisadinha um pouquinho mais, você vai acabar descobrindo alguém ali que já teve próximo de você, que talvez tinha esse diagnóstico. Como eu falei lá no início, ela não é uma doença de intestino, ela é uma doença que acomete todo o nosso aparelho digestivo. E caso você tenha faltado aí às aulas de ciências, eu sei que você faltou, o aparelho digestivo, ele é composto por vários órgãos, tá? Ele é um aparelho enorme, responsável pela nossa digestão, pela nossa eliminação de fezes, pela nossa alimentação. E quando eu falo alimentação, não é só comer e ficar de boca cheia, tá? Alimentação é, assim, uma das coisas mais importantes do nosso corpo. O aparelho digestivo, ele é muito importante. Vocês vão ir percebendo isso nos próximos episódios, a importância, né, de tudo isso, dos nutrientes para o nosso corpo, tudo que a falta de uma alimentação, a falta de uma digestão, a falta do aparelho digestivo mesmo faz numa pessoa. Então, para fazer a absorção dos nutrientes, para que a gente consiga se desenvolver, para nossa saúde física, mental, a gente precisa do nosso aparelho digestivo.
que começa na nossa boca. Então, a boca, ela é o primeiro órgão, né? A primeira mucosa que você pode ter como referência aí para identificar. E aí, quando eu falo que a doença de Crohn, ela é uma doença de todo o aparelho digestivo, isso significa que ela comete todos os órgãos do aparelho digestivo. Não necessariamente vão ter inflamações em todos esses órgãos, mas ela é uma doença que está atingindo ali todos esses órgãos, sim, e é possível que você tenha inflamações na sua boca, esôfago, estômago, enfim, intestino, reto, ânus, todas essas coisas. Gente, a doença de Crohn, muito se fala que ela é uma doença que vai da boca até o ânus. E assim, já vou dizendo aqui, se você tem problema de falar de cocô, de ânus, de que mais? De pum, peido, diarreia, eu espero que você já vá se acostumando, porque realmente é algo que a gente vai falar muito aqui. A minha vida, ela foi assim, traçada por uma vida de diarreia. Então, se você é sensível a esse assunto, querida, já vai assim tirando esse tabu da sua cabeça, afinal é algo que todo mundo faz, é algo que todo mundo tem, é algo que todo mundo precisa, porque a gente come, então precisa fazer cocô, tá bom? Vamos falar dos sintomas. Os sintomas é algo que, assim, eu sempre me confundo muito pra falar essa parte, porque, cara, são tantos sintomas e cada pessoa tem sintomas totalmente diferentes, sabe? Como eu falei antes, não necessariamente a gente vai ter manifestações em todos os órgãos do aparelho digestivo, mas abrangendo, né, o aparelho digestivo de uma forma geral, existem sim alguns sintomas que são mais frequentes na maioria dos pacientes. Repito que se você tiver algum desses sintomas, não quer dizer que você tenha doença de Crohn necessariamente. E, novamente, se você tem doença de Crohn, mas não tem esses sintomas que eu falei, também é normal, acontece porque cada pessoa vai ter sintomas diferentes. E isso acontece justamente porque, como eu falei, é uma doença complexa, é uma doença que vai se manifestar de formas diferentes. Essa é a característica da doença autoimune, né? Quando a doença é autoimune, ela depende ali da manifestação do sistema imunológico de cada pessoa, do organismo de cada pessoa. Então, vão ter sistemas que vão ser mais graves, vão ser mais, assim, fortes mesmo e vão causar inflamações bizarras. E tem sistemas que vão causar alguns sintomas de leves e que a pessoa só precisava regular ali com alguns medicamentos. Dentre os sintomas mais comuns, a gente pode citar a diarreia, que é algo muito frequente, mas eu vou colocar aqui entre parênteses que, na verdade, qualquer desregulação do intestino, né, digamos assim. Então, se você é uma pessoa que faz muito cocô, ou se você é uma pessoa que faz pouco cocô, tudo isso pode ser um fator, porque na verdade ele é medido por assim, não é um intestino que funciona de forma adequada. Então isso já é algo para você ficar de olho ali. Poxa, eu sou muito constipada ou eu tenho muita diarreia, apesar de serem coisas muito opostas uma da outra, podem ser sintomas. Ah, mas por que isso, Lorena? Bom, justamente pelo que eu falei lá no início. Como ela causa inflamações, a gente não sabe. A inflamação que está causando no seu intestino pode ser uma inflamação que causa constipação e pode ser uma inflamação que causa diarreia. Eu não sei, não tem como saber. Aí nós temos o clássico, né? Vômito, dor de barriga. Dor de barriga é muito frequente e acontece na maioria dos casos, porque é basicamente uma inflamação, uma úlcera, ela vai causar dor, né? É um pouco difícil a pessoa acabar não percebendo essa dor, mas não é todo mundo que tem dor de barriga também. Quando tem, é bem forte, inclusive. Esses sintomas mais altos, né, de assim, gastrite, azia, enjoo, vômito, tudo isso muito comum também, como se você tivesse com uma virose. Inclusive, a doença de Crohn ela é bem confundida com virose, infecção intestinal, síndrome do intestino irritável, várias coisas. Mas, como vocês já perceberam, a doença de Crohn ela é muito mais complexa, então ela vai além, né? Porque ela não é algo que vai te dar uma diarreia e vai passar. É algo que vai estar ali abrangendo várias áreas da sua vida, vários órgãos, de uma forma muito mais severa mesmo. Existem muitas pessoas que acabam tendo perda de peso, isso é comum pela desnutrição mesmo, né? Então, sintomas de desnutrição:
perda de peso, falta de crescimento, falha, né, de crescimento no caso de uma criança, dificuldade na alimentação, falta de apetite, a pessoa que não gosta muito de comer quase nada, se sente mal com as coisas que come, tudo isso também pode ser doença de Crohn. E tem alguns sintomas assim mais severos também, né? Como por exemplo, fístulas anais mesmo, assim, fístulas, abscessos, são coisas, é uma espécie de machucado mesmo que você pode acabar tendo, tanto na sua barriga, tanto nas partes baixas, que isso tá mostrando que a doença ela não tá nem só dentro de você, né? Ela tá indo para fora também. Isso pode acontecer, manifestações na pele, você pode ter, como eu falei, sangramento, algum sangramento pelas fezes mesmo, hemorragias. Então, tudo isso você vai ficar percebendo ali, gente, pela hora de ir no banheiro, pelo seu cocô, tudo vai ser um indicativo, entendeu? E como eu falei, existem outros sintomas mais diferentões, existem pessoas que têm outras coisas. Eu já conheci pessoa que descobriu doença de Crohn por causa de dor de cabeça, por causa de mancha na pele, por causa de coceira, por causa de roxo na perna. São inúmeras coisas que, se tiver ali sendo diferente no seu dia a dia, vale a pena você ir no médico, vale a pena você pesquisar e ver se realmente é doença de Crohn. Continuando na parte de sintomas, né, mais no que essa doença ela pode causar, a gente fala muito sobre os sintomas, como eu falei, né, de intestino, de barriga, de dor, de desnutrição, de alimentação. Mas além disso, a doença de Crohn ela também pode atingir outras áreas, outros órgãos da vida de uma pessoa, como eu falei, através de alguns problemas na nossa pele, pode ter algumas questões nos olhos mesmo, inflamações, infecções nos olhos, infecção urinária repetitiva também pode ser doença de Crohn. Artrite, artrite reumatoide, né, é uma doença reumatológica que pode acabar sendo desenvolvida por causa da doença de Crohn, então vale pesquisar também se você tem dores no corpo e problemas intestinais, talvez seja Crohn e artrite. Osteoporose pelo uso dos medicamentos, pancreatite também pelo excesso de medicamentos. Enfim, gente, quando a gente entra nessa parte de excesso de medicamentos, aí é uma questão, porque com uma doença crônica, uma coisa que você vai fazer na vida é tomar remédio. E quando você toma muito remédio, seu corpo vai desregular, vai acontecer outras coisas ali nele, e aí talvez você acabe precisando cuidar de outras coisas, né? Como eu falei, pancreatite, trombose, às vezes depressão, ansiedade, doenças psicológicas mesmo que podem ser desenvolvidas pela doença de base. Quando eu falo doença de base, é aquele seu diagnóstico principal. Como, por exemplo, no meu caso, que a doença de base é a doença de Crohn. E, assim, se não fosse a doença de Crohn, várias outras coisas na minha vida não seriam da forma que são, entende? Então, a doença de Crohn, ela causou outras questões na minha vida, como o meu crescimento, minha desnutrição, enfim, várias coisas. O tratamento da doença de Crohn, ele é feito de inúmeras formas, mas vamos lá. Existem alguns medicamentos como comprimidos que muito provavelmente você vai precisar tomar. Esses comprimidos, em grande maioria, eles são imunossupressores, como eu falei. O imunossupressor, ele é um medicamento que ele vai tentar regular o seu sistema imunológico. Lembra que eu falei lá que a doença de Crohn era autoimune? Então, isso acontece justamente por essa loucurona aí do sistema imunológico, né? Então, faz sentido que a gente tenha que tomar alguns medicamentos que deem uma controlada nisso daí para o sistema imunológico entender que ele tá bem, que ele tá ali, que ele tem que se defender e não que ele tem que ficar atacando o tempo todo. Dentro dos medicamentos de comprimidos também existe muito uso de corticoides, que é um anti-inflamatório, né? O corticoide, ele é um medicamento muito forte, que é utilizado para várias coisas, mas no caso de uma doença autoimune, no caso da doença de Crohn, ele é bastante utilizado no tratamento também. Lembrando que o tratamento ele tem que ser feito de forma contínua para sempre na vida da pessoa. Vão existir momentos que a pessoa vai estar bem? Vão existir. Esses períodos se chamam remissão e a gente vai falar isso outra hora. Mas
o tratamento tem que seguir, mesmo que a pessoa não esteja sentindo nada, ela tem que tomar os remédios. Isso é obrigatório, tá? Também pode acabar precisando tomar vitaminas, enfim, gente, reposição, né, de coisas aí que seu corpo tiver faltando. Além dos medicamentos de comprimidos, também existem as injeções imunobiológicos. Os imunobiológicos são realmente injeções ou infusões, medicamentos assim feitos, né, quimicamente feitos ali, de uma forma que eles vão atuar direto na inflamação, direto no combate àquela doença. É uma nova tecnologia, enfim, existem imunobiológicos para vários tipos de doenças e é um tipo de tratamento muito utilizado. A maior parte dos pacientes, posso dizer assim, que têm doença de Crohn acabam utilizando algum imunobiológico, seja por injeção, que vai ter que ir de tempos em tempos no médico fazer, seja por uma infusão, como num soro, que você vai precisar tomar. Enfim, é um tipo de tratamento bem utilizado. Eu faço uso, existem vários tipos, não é só um, talvez você precise usar vários na sua vida ao longo do tratamento. Às vezes, depois de um tempo, você tem que trocar, enfim, tudo isso depende. Também existe as cirurgias, né? Aí você fala assim, Lorena, queria falar uma coisa com você. Não é só tirar o intestino da pessoa, não é só fazer um transplante de intestino que vai curar a doença? Então, não, né? Porque, como eu falei, é uma questão ali no sistema imunológico. Se eu fizesse um transplante de intestino, colocaria um intestino saudável em mim e aquele intestino ia inflamar da mesma forma, porque tá no meu sistema imunológico. Então, não adianta retirar o intestino, mas a cirurgia, ela é muitas vezes utilizada para o tratamento da doença de Crohn, porque causam muitas úlceras, causam muitas inflamações, principalmente no intestino, e essas inflamações, depois de um tempo, elas não têm volta. Elas acabam fazendo com que algumas partes do intestino fiquem assim, realmente, sem conseguir serem utilizadas mesmo, sabe? E aí, nesse caso, a pessoa acaba precisando retirar grande parte do intestino, ou alguns pedaços do intestino, ou todo o intestino grosso, todo o intestino delgado. Enfim, gente, muita coisa para falar sobre cirurgia, mas estou falando aqui que é um tratamento utilizado. Alguns pacientes acabam precisando. Não é toda pessoa com doença de Crohn que vai fazer cirurgia no intestino, não fique com medo. Eu, particularmente, já fiz 2 cirurgias. Hoje em dia, eu uso a bolsa de colostomia, que é um assunto que a gente pode conversar bastante aqui ainda, né? Se você me conhece das minhas redes sociais, você já sabia que eu usava, eu já falo bastante sobre isso lá. Mas realmente eu não tinha ainda falado aqui da bolsa de colostomia, porque eu não gosto que as pessoas fiquem colocando a colostomia como algo do Crohn. Porque, na verdade, a ostomia, no meu caso, ela foi porque eu retirei partes do meu intestino pela doença de Crohn. Mas ela é uma cirurgia que poderia ter sido feita em pessoas mesmo sem a doença. Então, como eu falei, esses são grande parte dos tratamentos, né? Não existe um transplante para curar essa doença. Não existe o transplante de intestino, não ajudaria. Não existe uma cura, não existe algo que você vai tomar e nunca mais precisar fazer nada. A partir do diagnóstico da pessoa, ela realmente vai ter que conviver com a doença ali. E o diagnóstico, ele é algo complexo. Acho que no próximo episódio eu vou aprofundar mais para vocês a história do meu diagnóstico. Mas, assim, uma pessoa ela pode desenvolver a doença por hábitos da vida dela. Então, depois de vários anos, tipo, com 40 anos, a pessoa pode acabar descobrindo que tem doença de Crohn, simplesmente porque ela se alimentou mal ou, enfim, por inúmeros motivos. Mas a pessoa também pode nascer com a doença, né? Esse é o meu caso, eu nasci com a doença. E muitas vezes o diagnóstico ele é demorado, ele demora para ser feito. Eu, apesar de ter nascido com a doença, só descobri com 5 anos de idade. E, na verdade, assim, há poucos anos atrás que eu fui descobrir que ela era desde a minha nascença mesmo, né? Porque a gente não sabia disso. Então, a doença de Crohn, ela pode ser manifestada em qualquer fase da vida. É mais comum que aconteça na fase adulta, para a fase idosa também, pessoas mais velhas mesmo. Mas existem muitos jovens com a doença
existem muitos bebês com a doença, existem muitas crianças com a doença e a gente precisa falar sobre isso. Eu aqui sou um exemplo de uma menina de 21 anos que há 21 anos vive com a doença de Crohn e, enfim, esse é meu diagnóstico desde sempre. Então, é algo que existe, precisa ser falado também, porque é diferente você viver com uma doença quando você é criança, quando você é adolescente, para uma pessoa que vai descobrir depois. Bom, acredito que depois desse episódio você talvez tenha entrado com algumas dúvidas básicas do tipo, Lorena, me explica aí o que é Crohn. E agora que você ouviu tudo, você deve estar pensando, caramba, é muito mais complexo e grande e amplo do que eu imaginava. Conta mais, me explica melhor cada partezinha. Então calma, gente, eu tô aqui para dizer que o Feliz com Crohn podcast, ele foi criado justamente por isso, para a gente pegar cada tema, cada palavrinha. Se vocês quiserem, cada episódio eu vou falar sobre uma palavra específica, sobre uma coisa específica, sabe? Eu realmente quero que cada assunto seja tratado de forma bem ampla, que vocês entendam tudo com clareza, que a gente possa conversar várias vezes. Então, vamos estar falando de Crohn? Vamos, mas vamos estar falando de saúde, vamos estar aprendendo juntos, vamos estar compartilhando informações. E eu espero que os pacientes que estejam me ouvindo, pessoas com doença de Crohn que estejam me ouvindo, se sintam representados, consigam um pouco mais de informação, talvez alguma coisa aí que você nem sabia que a doença tinha ou que causava. Mas, ao mesmo tempo, pessoas que não têm essa doença, que possam se sentir representados, que possam estar aprendendo alguma coisa nova e que possam dividir esse conhecimento aí para outras pessoas futuramente. Vamos falar mais sobre, nos próximos episódios, diagnóstico, sintoma, campanhas, como buscar ajuda, como isso afeta na nossa vida. Tudo isso vai estar aqui no Feliz com Crohn podcast. Vamos ter profissional de saúde, convidados, vamos sim falar sobre aceitação, sobre a representatividade, esse tema tão importante, mas é uma construção, isso a gente vai indo de episódio em episódio. Gente, muito obrigada por terem ouvido até aqui. Me siga nas minhas redes sociais, @LorenaEltz, você pode me mandar mensagens no YouTube, no Instagram, para a gente conversar mais. Você pode mandar sua sugestão do podcast, o que você gostaria de ouvir por aqui. Eu acho que é isso. Até a próxima semana, até a próxima história, até o próximo momento em que a gente vai se encontrar. Um beijo da Lori e até mais. Tchau!